não tem a apostila? Quem ainda não tem? Jaciara e Rafaela e Ilma. Pega aqui. Cadê? Sumiu todo mundo. Marquinhos, me ajuda aqui. Pega aqui, por favor. Dá para Jaciara e para Rafaela aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós estamos tendo estudo bíblico livro por livro. Então, quando você ver essa sigla EBLL, estudo bíblico livro por livro, nós começamos semana passada a introdução. Eu estou dando um panorama sobre a Bíblia, fatos interessantes, informações bem relevantes. E como eu agora estou com essa apostila de uma maneira nova, nunca tinha feito assim, e por uma sugestão da Ilma que eu acho importante, a apostila agora dos alunos, a apostila vem com uma lacuna para que seja preenchida. E isso fez com que o estudo demorasse mais. E isso fez com que a apostila ficasse um pouquinho maior. Então nós estamos vendo a parte introdutória. E esta apostila será a apostila que quem chegar na nossa igreja e quem for batizado, que não esteja fazendo, o pastor vai ministrar esse estudo para os que estiverem chegando. Todos já estão com a apostila, né? Já distribuímos agora, quando levou a menina lá, Marquinhos distribui. Todos estão com a apostila? Todos? Amém? Muito bem. Senhor, muito obrigado pela noite de hoje, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de ensinar e de aprender. Muito obrigado pela disponibilidade, pela liberdade que nós temos no nosso país de aprender a Tua palavra, Senhor. Nós paramos, a última coisa que eu falei foi que o cânon vem de uma raiz que significa cana. Em hebraico é gané e em grego é canon. Sandra não recebeu a apostila, não? Uai. Boa noite para você que está conosco. Amém. Deus abençoe Delma, Deus abençoe Mirtes, Deus abençoe Alice Moreira, Luísa, Helena, Hugo, César. Boa noite a todos, rica e abundantemente. Então nós estamos nessa parte introdutória. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar o livro de Gênesis. Eu sempre ministrei em uma aula, mas conforme eu estava dizendo, agora a apostila tem lacunas que você vai preenchendo à medida em que a gente está estudando. Vamos lá. A cana foi utilizada como ferramenta de medição e depois passou a ter o significado de norma. A cana significa também uma regra, vara de medir. Cânon, neste sentido, então, se refere aos livros que se conformam com as regras ou padrões de inspiração e autoridade divinos. Amém? Amém? Amém. Cânon significa também conjunto de livros que aceitamos como a palavra inspirada por Deus, sem erros, que podemos determinar a verdade. A igreja foi guiada por Deus para reconhecer. Quando eu digo foi guiada, não é que ela não é mais guiada, estou falando neste aspecto. A igreja foi guiada por Deus para reconhecer o cânon após longos debates, longas conversas, longas orações.
Então, quando alguns ignorantes dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens que falharam, mas nós já vimos, a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada e veio da mente de Deus. Então, a igreja foi guiada por Deus para reconhecer o cânon após longos debates. Assim, a igreja canonizou. É daí que vem esse termo muito utilizado pela Igreja Católica. Canonizou, santificou, colocou acima do normal a palavra de Deus, os livros sagrados, submetendo-os às regras ou padrões para verificar sua real inspiração. Nós vamos ver mais na frente que não era simplesmente pegar um livro e esse cara que escreveu, ele é sério, então vamos lá. Não, passava por um filtro muito rigoroso, passou por um filtro muito rigoroso. Os livros canônicos do Novo Testamento foram reconhecidos pelas igrejas como escritos, o quê? Os livros canônicos do Novo Testamento foram reconhecidos pelas igrejas como escritos, reticências e reticências de autoridade apostólica. Quais são as duas palavras aí? Foram reconhecidos pelas igrejas como escritos sagrados. Mas não são essas duas palavras. Genuínos e autênticos. Então, os livros canônicos, amém, Edna, Deus te abençoe, Alda, Deus te abençoe, Mirtes, Edna, e quem mais que está aqui, Alain, Deus te abençoe, Michele, Selma. Amém, gente? Então, os livros foram reconhecidos pelas igrejas como escritos genuínos e autênticos de autoridade apostólica. Há indicações no Novo Testamento de que ainda nos dias dos apóstolos e sob a supervisão deles, começaram a fazer coleções dos seus escritos para as igrejas, os quais eram postos ao lado do Antigo Testamento como inspirada palavra de Deus. Então, ainda os apóstolos existiam, estavam vivos, e eles participaram deste trabalho. Cada igreja queria não só o que lhe havia sido endereçado. Olha só que coisa interessante. A igreja dos Efésios, ela não queria apenas receber o material enviado para elas. A igreja queria a dos Tessalonicenses, a dos Coríntios, a dos Filipenses. Então elas faziam questão de ter toda a palavra de Deus. Cada igreja queria não só o que lhe havia sido endereçado, como também cópias dos escritos dirigidos às outras igrejas. O cânon do Novo Testamento contém... Vocês não estão participando. Olha, vê se vocês entendem o raciocínio. O cânon do Novo Testamento contém reticências, de Mateus a Apocalipse. Quantos? 27 livros, coloquem aí na lacuna. De Mateus a Apocalipse, e divide-se em quatro evangelhos. Quais são os evangelhos? Fala mais alto, pessoal do Facebook, ouvir. Mateus, Marcos, Lucas e João. Divide-se em fala alto. Histórico. Qual é?
Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Mateus, Marcos, João e Lucas e João são os evangelhos. O Novo Testamento, dos 27 livros, um é histórico. Depois disso, vamos lá, o outro é Apocalipse. Profético, tem que falar alto. Profético. Apocalipse é profético. 21 cartas ou epístolas. 13 paulinas. E as paulinas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, que mais? Efésios, que mais? Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. 2ª de Pedro, 2 de Pedro, contém uma de Tiago, 3 de João, uma de Judas e uma de Hebreus, autor desconhecido. Amém? Está indo bem? A lista dos livros bíblicos inspirados. Pouco tempo depois da morte de Jesus, o cânon do Novo Testamento foi afirmado através da avaliação da apostolicidade, da recepção e dos ensinamentos dos livros. Mas, em última análise, o cânon é auto-autenticado, uma vez que a voz de Cristo é ouvida nele. João 10, 27, abre lá em João 10, 27, por favor. João 10, 27. Amém? O que está escrito lá em João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tá certo? A voz de Cristo é ouvida nele. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos na parte que começamos semana passada, no capítulo de termos importantes que nós precisamos conhecer. Então nós vimos a lei, os mandamentos, os testamentos, nós vimos os livros apócrifos, algumas heresias dos livros apócrifos, que tem na Bíblia católica, não tem na protestante, livro de Baruque, capítulos a mais de Daniel, livro de Eclesiástico, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Sabedoria de Salomão, Tobias, um termo importante que nós estamos vendo, cânon, e nós vimos agora, definimos o cânon, e agora nós vamos ver outro termo importante que um crente precisa, é o pseudo-epígrafos. São os livros, o quê? Pseudo-epígrafos. São os livros religiosos e apocalípticos, escritos com a pretensão de serem sagrados, no entanto, nem discutidos como tais o foram, sendo por todos, judeus, católicos e protestantes, rejeitados. Amém? Então, esses livros religiosos e apocalípticos, pseudo-epígrafos, foram livros que nem discutidos como tais eles foram, sendo por todos, não só por uma corrente, mas foi rejeitado, eles foram rejeitados pelos judeus, pelos católicos e pelos protestantes. Os católicos aceitaram os apócrifos, e esses pseudo-epígrafos
foram rejeitados por todos. Septuaginta é um outro termo que nós precisamos e de repente você já ouviu e não sabe o que significa. Por volta do ano de 250 a.C., um grupo de 70 sábios judeus na cidade egípcia de Alexandria, ao traduzir o cânon hebraico para o grego, adicionou à lei e aos profetas já reconhecidos como sagrados mais alguns livros sobre os quais não se tinha ainda chegado a uma definitiva conclusão com respeito à sua canonicidade. Esta versão destes livros chamou-se o quê? Septuaginta. Era a que comumente se usava nos dias do Senhor Jesus. Amém? Deu para entender? Tá claro? Hein, gente? Aonde? Para preencher a lacuna. Qual lacuna? De qual? Septuaginta. Um grupo de 70 sábios judeus na cidade egípcia de Alexandria, ao traduzir o cânon hebraico para o grego. Hebraico para o grego. Nós vimos que a palavra ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Mais alguma aí que ficou? Tudo bem? Podemos avançar? Viviane está com a apostila, Viviane? Ué, tu não estava aqui semana passada? Ai, passa para ela lá. Bom, nós estamos vendo os termos importantes, não quer dizer que eles foram aprovados. Olha aqui para mim, eu estou trazendo para essa introdução tudo que nós ouvimos que tem a ver com aprovação e reprovação. Pseudoepigrafos são livros que foram rejeitados. Os apócrifos foram rejeitados pelos protestantes e judeus, mas foram aprovados pelos católicos. Então eu estou trazendo tudo que vocês já ouviram falar. Septuaginta foi um grupo de 70 sábios judeus. Então, Septuaginta foi uma versão que era comumente usada nos dias do Senhor Jesus. Testamento é um termo muito usado, e testamento significa reticência, aliança, acordo. Vulgata, tradução do... Não, Vulgata é tradução de quê para quê? Quando vocês ouvirem falar Septuaginta é uma versão comumente usada no tempo de Jesus, mas ela não tinha ainda passado por um crivo. Vulgata é uma tradução de quê para o quê? Do que para o quê? Do hebraico para o latim. Você falou latim, não foi do latim, foi do hebraico para o latim. Vamos ver agora algumas provas básicas. Um crente precisa estar baseado nisso. Isso aqui é pesquisa, isso aqui é estudo. Pessoas sérias trouxeram estas informações para nós, confirmado em vários escritos, em várias correntes. Provas básicas que um livro se submetia antes de ser incluído no cânon sagrado. Amém? Primeira prova básica: esse livro tem o quê?
para eles, quando ele era submetido antes de ser incluído no cânon sagrado. A primeira prova, ele tem o quê? Autoridade. Essa era a primeira prova. Que mais? De reticência, Deus. Não, aqui, provém. Tá aí? Tem autoridade? Provém de Deus. Ou seja, vem com um categórico, assim diz o Senhor. Para você entender que você não tem 66 livros na sua Bíblia, porque os homens escolheram. Isso foi muito bem elaborado, e isso foi feito com muita oração e dependência do Senhor. Então, a primeira prova, esse livro tem autoridade, esse livro provém de Deus. Segunda prova básica, ele é o quê? Sagrado? Não. A segunda prova básica, não. Ele é o quê? Ellen, ele é o quê? Ele é profético. Ou seja, ele foi escrito por um homem de Deus. O cara que escreveu esse livro era de Deus, servia a Deus. Então veja que nós não temos 66 livros escolhidos por qualquer um que achou que tinha que ser esses livros. Passava por um crivo e muito filtro mesmo. Terceira prova, ele tem autoridade, é profético. O que mais? Os pais da igreja tinham o seguinte critério: se há alguma dúvida, por menor que seja, deixemos este livro de lado. Sendo assim, isto realçou a validade dos livros canônicos. Ele é o quê? Autêntico. Este livro é autêntico. E entre parênteses está, os pais da igreja tinham o seguinte critério: quando eles pegaram o livro de Juízes, eles pensaram assim: alguém tem dúvida que esse livro é profético, tem autoridade e é autêntico? Eu tenho. Não com o livro de Juízes, senão ele não teria sido incluído. Mas Macabeus, alguém aqui tem dúvida? Eu tenho. Pronto, bastava um levantar a mão e discordar, aquele livro era deixado de lado. Entendeu? Para você não ser mais enganado ou ficar em dúvida quando pessoas ignorantes que não querem obedecer e seguir a palavra dizem assim: isso foi escrito por livro. Para a gente ter esse livro, ele passou por um crivo, até porque é a palavra de Deus e não podia cair. Quarta prova, ele é autêntico, eu já falei. Dinâmico. Bota aí, ele é dinâmico. Por que dinâmico? De dinamis, poder. Ele tem o poder de Deus que transforma vidas. Você concorda ou não concorda que a Bíblia tem o poder de Deus para transformar vidas? Você crê nisso? Então ele é dinâmico. Quinta prova, ele foi reticências e reticências. Deixa eu ler o texto para ver se você adivinha. Teve a aprovação do povo de Deus, houve consenso nas igrejas quanto à sua origem divina. Pouquíssimos livros poderiam sobreviver a estes critérios. Na verdade, apenas 66 conseguiram. Qual é a quinta prova? Vamos lá. Foi recebido, aceito
lido e usado? Vocês estão aí? Então preste atenção. Olha só, muito mais de 66 livros entraram nesta seleção. Muito mais de 66 livros. Só a Igreja Católica incluiu mais 7. Tem 127 aí, 127. Então, irmãos, nós chegamos a uma, graças a Deus, com a direção do Espírito Santo e a sabedoria que Deus deu a este grupo, a esta gente que sabia da seriedade, da importância da Bíblia, da palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos ver algumas regras para definição do cânon. Regra número 1. Com o passar dos anos houve um consenso entre a maioria das igrejas quanto ao cânon. Os próprios apóstolos já reconheciam o cânon tanto do Velho quanto do Novo. Eu respondi. Quanto do VT, quanto do NT, que é Velho Testamento e Novo Testamento, como Escrituras. E eu tenho alguns textos aqui que a gente vê que os apóstolos que escreveram o Novo Testamento aceitavam com muita paz no coração o cânon do Velho Testamento. Vamos lá, Paulo envia a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Leiam em voz alta, por favor, já. Sabe de onde que Paulo falou isso? Paulo está citando Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. Leiam em voz alta. Então, Paulo, em outras palavras, está repetindo um livro do Pentateuco. Pedro, ele dá autoridade divina à palavra dos profetas e dos apóstolos em geral, conforme 2 Pedro 3, versículo 2. Leia em voz alta, por favor, já. Pedro também cita os evangelhos, conforme 2 Pedro 1, 16, 17, 18. Vamos ler juntos, já. Versículo 17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro também reconhece as cartas de Paulo como escrituras, conforme 2 Pedro 3, 15 e 16. Como é que está escrito aí? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Segunda regra: no ano 367 depois de Cristo, Atanásio de Alexandria confeccionou uma lista dos livros que eram largamente aceitos como mas é outra palavra, canônicos. Exatamente os 27 que formam o Novo Testamento. Então veja só, olha só.
Jesus morreu com 30 anos. Tá certo? Estão ligados. 33. Passou uns 40 dias, ressuscitou no terceiro dia, passou 40 dias aqui entre os discípulos e foi levado aos céus. De 33 anos até 367 anos, o Novo Testamento ainda não estava prontinho assim como a gente tem. Ele estava passando por essas provas, sendo incluído dentro destas regras. Então, no ano de 367 depois de Cristo, Atanásio de Alexandria confeccionou uma lista dos livros que eram largamente aceitos como canônicos, exatamente os 27 que formam o Novo Testamento. Terceira regra: o Concílio de Hipona, em 393 depois de Cristo, definiu o cânon do Novo Testamento, composto dos mesmos 27 livros. Quarta regra: no ano 397 depois de Cristo, o terceiro concílio de Cartago confirmou a decisão de Hipona, e de lá para cá nenhuma oposição séria tem se levantado contra o cânon adotado. Nós estamos falando de quantos anos? Em 2019 menos 397, botar 400 aí, né? Então ninguém se rebarbou, ninguém se rebelou, ninguém se opôs, ninguém disse que está errado. Por quê? Porque estes livros, eles passaram pelas provas que nós vimos, 5 provas, e eles estão dentro destas regras. Amém? A doutrina da Escritura, ela é fundamental para a doutrina da Escritura é fundamental para fala alto, para a fé cristã. É por isso que quando não existe doutrina, a doutrina, olha a importância da doutrina no que as pessoas vão crer. No que, preste atenção, você que está me ouvindo no Facebook, no que você crê. Se não houver uma doutrina da Escritura, que salvação você crê? Que dízimos e ofertas? Que santificação você crê? A doutrina da Escritura, ela é fundamental para a fé cristã. Se não compreendermos o que a Bíblia é e como ela veio a existir, nunca entenderemos completamente o seu significado. Uma vez que o significado da Bíblia é vitalmente importante para a nossa fé e para a nossa vida, vamos definir aqui brevemente alguns termos chaves que se relacionam com a doutrina da Escritura. E eu já atropelei de novo, gente. Aqui brevemente alguns termos chaves que se relacionam com a doutrina da Escritura, como o estudo da palavra de Deus escrita. Vamos ver alguns termos importantes para a nossa fé. Qual é a primeira? O poder que a Bíblia possui, tendo sido anunciado da parte de Deus, pelo que deve ser crida e obedecida. Isso está na Confissão de Fé de Westminster 1.4. Por causa de seu autor divino, a Bíblia é a fonte e a regra para elementos como crença, conduta e experiência de Deus. Dicionário Westminster do termo teológico. O que é essa primeira coisa, esse primeiro termo? O
poder que a Bíblia possui, tendo sido anunciado da parte de Deus, pelo que deve ser crida e obedecida. Autoridade. Autoridade. Por que você faz isso? Por causa da autoridade da palavra de Deus. Se você não entende a autoridade, você não vai ser um cristão com fé. Está dando para entender? Está claro isso? A autoridade de Deus. Olha o que o centurião romano falou: manda com uma ordem e o meu empregado será salvo. Eu sei o que significa autoridade. E hoje a igreja se perdeu nessa questão de autoridade. Vamos para outra palavra-chave: inerrância. A posição de que a Bíblia não afirma nenhuma o quê? A posição de que a inerrância é um outro termo, inerrância. A posição de que a Bíblia não afirma nenhuma falsidade de qualquer tipo. Ou seja, é sem o quê? Sem falha ou erro em tudo o que ela ensina, em questões de história e de ciência, bem como de fé. Amém? Ela não erra. Fala, a Bíblia não erra. Como é que aqui está escrito isso e aqui está escrito isso? A Bíblia não erra. Fala para quem está ao seu lado. Fala, a Bíblia tem autoridade. Fala. Outro termo bíblico, outro termo importante: infalibilidade. A posição de que a Bíblia não pode, lá em cima, é que a Bíblia não afirma nenhuma falsidade. Ela não afirma. Aqui é a posição de que a Bíblia não pode errar ou cometer erros. A Bíblia não pode. Tira da sua mente que houve um erro. Não pode. Ela tem autoridade. Fala isso em voz alta. Ela não erra. Ela não falha. Ela não comete erros. E que é completamente reticência. O que ela é completamente? Sim. Ela é verdadeira, e por ser verdadeira, ela é, fala alto, confiável, como um guia para a salvação e a vida da fé, e não deixará de cumprir o seu propósito. Como a igreja cristã tradicionalmente ensinou, essa doutrina é baseada na perfeição do autor divino, que não pode cometer erro. Então, gente, a Bíblia tem autoridade. Fala isso em voz alta. A Bíblia tem autoridade. A Bíblia não erra. A Bíblia não falha. Vamos ver um outro termo que nós precisamos entender para a nossa fé: inspiração. E era para você responder. Eu ainda não me adaptei a esse formato. Inspiração. O processo pelo qual Deus, o quê? Olha, vocês falam embaixo, com medo de falarem errado, ao invés de falar alto, gente. Inspiração, processo pelo qual Deus agiu. Até Malaquias eu vou. Até Apocalipse. Através dos autores humanos da Bíblia, para comunicar a sua revelação. Foi assim que Deus agiu, através da inspiração. Olha aqui para mim.
olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus inspirou homens iguais a você. Deus falou com homens. Deus colocou dentro de homens tudo isso aqui. Nenhum livro além destes podiam fazer parte da palavra de Deus. Por isso houve provas. Esses 66 livros foram provados. Houveram regras para falar, nós estamos em paz. Essa é a palavra de Deus. Amém? O processo pelo qual Deus agiu através dos autores humanos da Bíblia para comunicar a sua revelação. O termo deriva do grego theopneustos, que significa soprado por Deus. Isso aqui significa inspiração. 2 Timóteo 3,16, abre lá, 2 Timóteo 3,16. Tá bom. Olha só, Paulo deixa claro para Timóteo isso que a gente está falando, a inspiração da palavra de Deus. Leia em voz alta, por favor. Já. Amém? E se refere a Deus como a fonte final das Escrituras. Outra palavra, termo importante, inspiração orgânica. O processo pelo qual Deus... Não. Lá a inspiração é Deus agiu. Aqui Deus guiou os autores humanos da Escritura, operando em e através dos seus estilos particulares e experiências de vida. Viu como é que é interessante? Tem a inspiração pelo qual Deus agiu. Aí tem a inspiração orgânica, o processo pelo qual Deus guiou os autores humanos da Escritura, operando em e através dos seus estilos particulares e experiências de vida, de modo que o que eles produziram foi exatamente o que Deus quis que eles produzissem. Olha que coisa tremenda, eu fico até arrepiado, hein? O texto é verdadeiramente o trabalho dos autores humanos. Deus não costumava ditar a eles como a um taquígrafo, e ainda assim o Senhor está por trás disso como a fonte final. Dê glória a Deus, dê glória a Deus. Outro termo importante para a nossa fé, qual é essa palavra aí? Vamos ver, vamos ler o texto para ver se você preenche a lacuna. Refere-se à necessidade que a humanidade tem da revelação especial de Deus nas Escrituras, a fim de obter conhecimento do Evangelho e do plano da salvação, que não pode ser aprendido através da revelação geral da natureza e da consciência. Qual é essa palavra? Qual é esse termo? Necessidade. As pessoas que não se sentem necessitadas, a fé delas não tem base. Aliás, a fé é para quem é necessitado de Deus, da autoridade da palavra de Deus. Você está aí? Amém. Outro termo, perspicuidade. É a clareza da Bíblia. Ou seja, o que é necessário conhecer e crer em relação à vida e à salvação é tão claramente estabelecido e evidente em um lugar ou outro da Escritura, que qualquer pessoa pode compreendê-lo. Perspicuidade. Está escrito aí. Ah, não?
Vamos lá, vou soletrar. Soletrando. P-E-R-S. Agora o resto é fácil. Picuidade. Perspicuidade. Perspicuidade. Dá para botar aí na tela? P de Pedro, P de Pedro, E de Erasmo, R de rua, S de sol. Pers. Pi, P-I, C-U-I-D-A-D-E. Vê se dá para botar ali. Perspicuidade. Você nunca ouviu falar essa palavra, esse termo, não? Não? Caramba! Isso é o que significa a clareza da Bíblia. Ou seja, nem todo mundo tem essa perspicuidade. Exatamente. E isso é dado para quem tem a necessidade. Não é para quem tem inteligência. Colocou? Conseguiu colocar? Então deixa, não bota não. Alguma dúvida? Hã? Isso, olha, já está tendo um efeito bom. Ou você acha que eu não tenho um dicionário na minha mesa? Ellen, aqui para você, ó. O povo, agora tem o Google, que é o Google. Você presta atenção. Sabe por que eu botei esse termo aqui? Eu pus de propósito, para você bater com a cabeça de um lado para o outro. Para você falar assim, cara, do que isso tem a ver com a minha fé? Tem muito, sabe por quê? Sabe por quê? Nem todo mundo tem a perspicuidade, porque não tem necessidade de Deus. Parece que não tem. Tá aí? Quem tá aí? Amém. O outro termo. Tá escrito aí o termo? Não. Então qual é? Reticência. Ninguém adivinha? Deixa eu ler o texto para ver se você preenche a lacuna. Reticência, 2 pontos. As coisas que Deus revela sobre si mesmo, a parte da natureza e da consciência. Revelação geral, conforme Romanos 1,19, que nós vamos ler o texto. O que é isso? Não. Revelação especial. Tem que sentir necessidade de Deus para ser atingido pela perspicuidade, por causa da autoridade da palavra, por causa da inspiração que Deus deu, e a palavra é infalível, inerrante. E essa revelação especial. Vamos lá, vamos ler o Romanos 1,19. Amém? Amém. Já. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha a revelação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Outra palavra, qual é? Reticências. 2 pontos. A perspicuidade é a clareza da Bíblia, ou seja, o que é necessário conhecer e crer em relação à vida e à salvação. Essa palavra agora é tudo o que é necessário saber e crer em relação à salvação e ao que agrada a Deus, é encontrado na Bíblia. Qual é essa palavra? Esse termo? Suficiência.
é tudo o que é necessário saber. Suficiência. Amém? A outra está escrita aí? Inspiração verbal. Então está escrito: inspiração verbal e plenária. A extensão da superintendência de Deus sobre a composição da Escritura até a própria escolha das palavras, e não apenas dos assuntos ou conceitos. Eu agora dei a dica para vocês, né? Até a própria escolha das palavras, preencham aí. E não apenas dos assuntos ou conceitos. Abrangentes. Ou seja, toda a Escritura e todas as suas partes, até mesmo as próprias palavras do original, foram inspiradas. Amém? Agora vamos ver algumas frases notáveis a respeito da Bíblia, gente. Quem é o primeiro aí que falou? Abraham Lincoln. O que ele falou? Ele crê que a Bíblia é o melhor o quê? Presente que Deus já deu ao homem. Todo o quê? Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Vamos ler agora a frase. Eu vou ler a frase agora com as reticências preenchidas. Abraham Lincoln disse que: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. George Washington, o que ele disse? O que ele disse? Vamos ler alto? Não. Sem Deus e sem a Bíblia. O cara chegou um momento que para governar ele senta e diz assim: é impossível governar bem, porque governar estou governado. Mas o que ele quer dizer? O que ele quis dizer? É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Como é que tem pessoas que estão querendo governar a sua própria vida sem Deus e sem a Bíblia? Vamos ver o que Napoleão falou. Vai, o que Napoleão falou? Já. Napoleão teve a capacidade, o sentimento de falar: a Bíblia não é um simples livro, senão uma pessoa o quê? Uma criatura vivente, dotada de uma o quê? Que eu estou querendo que vocês repitam. É uma criatura vivente, dotada de uma força que vence aos quantos que se lhe opõem. Como é que tem gente que resiste à palavra de Deus, gente? Como é que pode? Porque não tem a necessidade, não sente a necessidade, mas ele tem necessidade. Vamos ver o que a Rainha Vitória falou. Vamos lá, o que ela disse aí? Vamos lá, já? Não. Este livro, a Rainha Vitória, este livro dá a razão da supremacia da... Não. Não. Da Inglaterra.
Aí você vê por que a Inglaterra chegou aonde chegou, porque a sua rainha numa vez disse: este livro, a Bíblia Sagrada, dá a razão da nossa supremacia. Você sabe por que os Estados Unidos chegou aonde chegou? Porque Abraham Lincoln foi um instrumento para que os Estados Unidos colocassem a palavra de Deus no lugar que ela tem que estar. Estão aí? Nós estamos vendo o presidente agora indo a cultos numa igreja, se ajoelhando. A gente viu nos Estados Unidos a equipe do presidente clamando por Deus. Tomara que estas autoridades contemporâneas possam proferir alguma frase que seja para engrandecer a Bíblia de Deus e o Deus da Bíblia. Se você pesquisar, você vai ver muito mais gente aí falando coisas como esses. Eu separei estes 4 aqui, porque eu acho interessante. Não estamos falando aqui de um Zé Arruela. Não foi um Zé Arruela que proferiu estas frases. Vamos ver fatos interessantes sobre a Bíblia. Olha só, isso é muito importante, gente. Primeiro fato interessante: o Antigo Testamento foi escrito em... Eu já falei isso semana passada. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em... Gente, eu falei isso semana passada. Não é possível que vocês estão com uma mente de grego. O grego era a língua de uso geral no mundo romano. Oi? A parte do Pentateuco. Vamos lá. Vamos lá. Segundo fato interessante: 2 traduções em português da Bíblia Sagrada há muitos anos circulam no Brasil, ambas por seu estilo e pureza, sem estrangeirismo, vernaculidade. A de João Ferreira de Almeida, a mais antiga, traduzida diretamente do original hebraico e grego, e a do padre Antônio Pereira de Figueiredo, traduzida do latim, da Vulgata. Vulgata é a tradução do hebraico para o latim. Amém? Terceiro fato: com o incremento do papado, olha só, estamos falando do sistema de papas. Com o incremento do papado, a Bíblia caiu em desuso, sendo suplantada pelos reticências e reticências. Caiu no desuso, sendo suplantada pelos reticências e reticências de concílios e papas. Caiu em desuso, sendo suplantada pelos decretos e dogmas de concílios e papas. Ou seja, o homem passou a ser mais interessante, mais importante do que a palavra de Deus. Martim Lutero, em 1483 a 1546, olhem para mim. Martim Lutero, 1483 a 1546, depois do Senhor Jesus e Paulo, considerado o maior homem de todos os tempos, por ter levado o mundo a romper com a instituição mais despótica, tirânica da história, em busca da liberdade através da Reforma Protestante, trazendo novo interesse pelas Escrituras. Estas hoje
por inteiro ou em partes, se acham traduzidas em mais de 1000 línguas e dialetos. Viu? Entendem como a função de Martim Lutero, a instrumentalidade dele, né, para fazer quebrar, quer dizer, não quebrou totalmente, mas abriu os olhos daqueles que estavam cegos e que queriam ver. Quarto fato interessante, você não sabia disso, mas olha, os capítulos e versículos não existiam no texto original. Quando você pega o texto original, não tem Isaías capítulo 1, versículo 1, 2, 3, não tinha. Essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos é obra do cardeal Caro em 1236 e de Robert Stephens em 1551. Vê que isso é muito recente para a idade da palavra de Deus, e pensaram, né? Já pensou agora, como é que eu ia falar assim, ó, abre em Tiago, vai lendo aí, né? Então isso era muito difícil. Aí que o diabo, muito esperto, fala, não, o Papa lá, ele pega um decreto, escreve uma bobagemzinha. O povo primeiro não tinha muita instrução, nem todo mundo estudava, não tinha acesso, ainda mais sem capítulo, sem versículo. Esses dois elementos pararam para pensar e falaram, vamos facilitar. Quinto fato interessante, no Antigo Testamento encontramos No Antigo Testamento encontramos o que, Gabi? Não. O que nós encontramos no Novo Testamento da lei? A aliança da lei. Repete, por favor. No Antigo Testamento. No Novo Testamento encontramos a aliança da graça. O Antigo Testamento começa, o Novo Testamento não termina, é completa. E esse termo é importante. O Antigo começa. E quando a gente aprender o Gênesis, você vai ficar maravilhado. O Antigo começa, o Novo completa. Poderia completar sem ter começado? Poderia começar e não completar? Então, ela foi iniciada e ela foi completada. Por isso que não pode acrescentar mais nada, ela já está completa. O Antigo Testamento é o alicerce. O Novo Testamento é a superestrutura. O alicerce é útil, se não se construir nada sobre ele. Para que faz um alicerce, gasta o dinheiro se não vai construir nada sobre ele? Amém? Um edifício é impossível a não ser que haja um fundamento. O Antigo e o Novo Testamento são essenciais um ao outro. Eu já ouvi pastores dizer, não prego o velho, meu negócio é Novo Testamento. Errado. Já tem outros que só ficam com o alicerce, não querem o complemento. O Antigo Testamento se reúne ao redor do... Não entendi. O Antigo Testamento se reúne ao redor do Sinai, Monte Sinai, enquanto que o Novo Testamento se reúne ao redor do Calvário.
Vê como é que um completa o outro e um inicia para o outro. O velho se reúne ao redor do Monte Sinai. Deus falou, deu os 10 mandamentos. O Novo Testamento está ao redor do Calvário, onde Cristo nos salvou na cruz. O Antigo Testamento começa com... Não. Vamos ler o texto aí, Gênesis 1:1. Como é que está escrito o texto? Já. Então, o Antigo Testamento começa com Deus. O Antigo começa com Deus. O Novo começa com... Com Jesus. Olha Mateus 1:1. Como é que está aí? Mateus 1:1. Já. Viu? O pai começa no velho, o filho começa no novo. Olha a unidade. Você não está sentindo arrepiado, não, gente? Eu acho isso incrível. Eu já ministrei isso aqui mais de 5 vezes. Cada vez que eu ministro, eu fico maravilhado com isso. Coisas que eu já sei, que eu já li. Eu fico assim com vontade de virar cambalhota, de falar, meu Deus, que coisa esplêndida, maravilhosa. Eu estou vendo vocês aí tudo assim. Era para vocês estarem falando, glória a Deus, aleluia, oh meu Deus, oh Jesus, glória a Deus. Vamos lá, 6º fato. De Adão a Abraão, temos a história da humanidade, ou seja, da raça humana. De Abraão a Cristo, temos a história da... Eu não vou responder agora, vou esperar só, vamos sair daqui quando terminar tudo. De Abraão, de Adão até Abraão, temos a história da raça humana, certo? E de Abraão a Cristo, nós temos a história da... Da raça escolhida. E aí, isso faz, quando você entende, concorda e bota isso no seu coração, fica mais fácil anuir uma doutrina muito polêmica. Quando você entende que de Abraão a Cristo, nós temos a história da raça escolhida. Não é da raça que se escolheu, da raça escolhida. E de Cristo em diante nós temos a história da... Da igreja. Igreja. Você está aí? Amém. 7º fato importante. Em reticências. O quê? Gênesis. Temos os princípios. Em Apocalipse temos os fins. De Êxodo a... Fala, Viviane. De Êxodo a... Vemos como Deus realizou seu propósito. A Bíblia é uma história só. De Êxodo a... Em Gênesis temos os princípios, gente. Em Apocalipse temos os fins. De Êxodo a... Caramba! Judas! A epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Em Gênesis foi iniciado, em Apocalipse terminado, e de Êxodo, o 2º livro, até o 60º
Até o 65, Judas, nós temos como Deus realizou isso tudo. Amém? Oitavo fato interessante: a Bíblia está dividida em duas partes, né? A Bíblia está dividida em duas partes. Quais são? Velho e Novo Testamento, com 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. Quantos capítulos são? Quantos no Velho? Quantos no Novo? Quantos versículos ao todo? Quantos no Velho? Quantos no Novo? Nono fato interessante: Obadias é o menor livro do Velho Testamento. Hã? De nada. Bom, Reticências é o menor livro do Velho Testamento, com 21 versículos. Qual é? Obadias. E aí veio uma pessoa muito amada e querida. Vamos lá. Terceiro João é o maior livro da Bíblia? É o menor livro da Bíblia e do Novo Testamento. Com quantos versículos? Qual é o capítulo mais longo da Bíblia? Salmo 119. Quantos versículos? Versículos 176. O capítulo mais curto da Bíblia é o mais curto da Bíblia. O capítulo mais curto da Bíblia. Salmo 117. Com quantos versículos? 2 versículos, exatamente. Esse capítulo é o que da Bíblia? É o centro da Bíblia. O versículo mais longo da Bíblia é Esther 8:9. O versículo mais curto é, o Raimundo está dizendo que é Jó disse. Só o fato de estar Jó disse já. Jesus chorou. Jesus chorou. O 9 termina nesta página, ainda faltam 3. 3? E falta isso tudo, Jesus. Aqui, ó, falta isso aqui, ó. Vai ficar faltando 2. Isso aqui é o último. Não posso passar. Aguenta terminar ou termina a semana que vem? Porque ainda está faltando. Está faltando uma. Ó, está faltando duas páginas. Bem, quem prefere terminar a semana que vem, levante a mão. Espera aí, levanta a mão de novo. Semana que vem, terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Nessa semana, 2, 3, 4. Semana que vem. Onde que eu parei? João 11:35. Né? Obrigado, pastor. Semana que vem começamos na Olha lá, gente. Olha lá, gente. Conseguiu, olha lá. Guarda seu material aí. Vamos ficar de pé.
Gente, vamos ficar em pé. Marco Andrade. O que tem? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Raimundo, pela tua contribuição. Deus abençoe todos rica e abundantemente.